noite. Ao Senhor Jesus. Estou muito feliz de estar aqui, de compartilhar com vocês desse curso, dia 19. Foram dias de muita ansiedade, mas aqui chegamos, o Senhor tem sido conosco. Amém? Nós vamos falar nesse momento a respeito da vocação, sobre os vocacionados, né? E o que vem a ser um vocacionado? Vocacionado é aquele que tem uma inclinação, uma propensão, uma tendência para determinada atividade ou função. É um dom de Deus, um chamado para o serviço. O vocacionado, ele vem do latim vocare, chamar, um chamamento, uma convocação, uma escolha. E a abordagem que a gente vai fazer agora vai tratar um pouco de como isso se dá, né, na Bíblia, nos momentos em que Deus chama os seus servos para um trabalho específico, para o cumprimento de uma tarefa, para a condução de uma nação, para inúmeras atividades as quais fazem parte do plano de Deus, do projeto dele para a humanidade, para aquele povo, para aquela cidade, para aquela família, né? Para o relógio de Deus, que nós não temos acesso, mas que a gente sabe que ele tem um plano e um tempo para tudo isso se cumprir. Então, dentro dessa visão macro, né, de que Deus tem o controle, ele vai nos direcionando como servos dele e nos chamando, vai nos vocacionando, nos levantando, nos convocando, promovendo esse chamamento para nos aprumar, ajustar, aperfeiçoar para uma obra que é dele, né? E a gente vai ver aqui em Mateus 22:14, um versículo muito conhecido de todos nós, que diz que muitos são chamados e poucos escolhidos. Mateus 22:14. E essa passagem, ela vai tratar, em geral, né? Ela vai nos fazer olhar que no meio dos chamados, alguns são escolhidos. No meio de uma família, alguns são escolhidos. No meio de um trabalho, alguns são escolhidos. No meio da igreja, alguns são escolhidos. E isso vai nos fazer uma remissão ao povo que está ali detalhado melhor no livro de Levítico. Quando a gente olha para o ministério do levita, né, a gente vê esse trabalho específico, essa entrega, essa vocação, me faltou a palavra nesse momento. Essa prioridade, o povo que foi chamado para fazer algo específico. E a gente vai, além de apreciar esse versículo de Mateus 22:14, a gente também vai olhar para o livro de Efésios 4:11, que diz: Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores, outros para doutores, querendo o aperfeiçoamento, né? Eu vou abrir aqui a ideia, né? A visão, o porquê
dessa multiforme maneira, né, desses chamados, dessa unção, desse dom que ele deu, a pretensão de Deus, querendo, o livro de Efésios revela para nós, o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, Deus está fazendo uma obra e ele conta com os seus apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores, aqueles os quais ele tem convocado. Esse tipo de atitude, né, esse vocare, esse chamar, esse chamamento, aconteceu na minha vida e na sua também. Fatalmente, a gente se depara com um servo de Deus, com uma serva de Deus que, além de ter sido chamada, foi escolhida para algo. Tem uma vocação para algo que Deus tem derramado na vida dela. E como a gente reage a esse chamado? De que forma o Senhor nos encontrou, né, dentro do nosso chamado, dentro da nossa vocação? Quando a gente olha para a vida dos discípulos, a gente olha para a vida de Paulo, a gente olha para a vida de Jonas, o mesmo chamamento aconteceu com eles. Em momentos diferentes, claro, mas eles foram chamados. A gente vê no livro de Mateus, eu vou abrir, Mateus 4, Mateus 4:18. Vai dizer assim: e Jesus, andando junto ao mar da Galiléia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. O chamado dos discípulos, né, esses primeiros discípulos chamados, eles estavam trabalhando, eles estavam cumprindo os seus ofícios. E Jesus contava com eles. E Jesus tinha um plano estruturado, organizado para usá-los. A maneira que eles foram abordados, né? Essa abordagem de Cristo se dá ali, né? Porque eram pescadores, mas a gente vê no próprio livro de Mateus 4, a gente vê que esse momento aqui do versículo 18, Jesus começou, verso 17, desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galiléia, viu 2 irmãos. E aí a gente já leu, né, que eles estavam cumprindo o ofício dele. E disse: vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homens. A frase-chave do chamado de Pedro e de André foi esse: vinde a mim. Eu sei que você está fazendo o que você está fazendo. Eu sei que você está cumprindo o seu ofício. Mas vinde a mim. O que eu tenho para fazer com vocês é algo muito maior. E eu vos farei pescadores de homens. Ele está falando de uma proposta que é eterna. De uma chamada que é eterna, que não tem a ver com o seu dia a dia nem com o meu. Agora a gente vai discorrer sobre os demais.